Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos estudar aqui mais uma porção da Palavra de Deus. E a nossa temática hoje é Não temas. Meus irmãos, evidentemente você já leu a Bíblia e você já viu diversas vezes esta expressão, esta frase, não temas, aparecendo na Bíblia. Sabe quantas vezes essa ordem, essa expressão aparece na Bíblia? 366 vezes, olha só, mais de 300 vezes essa expressão não temas aparece na Bíblia. Por que que ela é tão enfatizada na Bíblia? É porque nós tememos, nós somos medrosos, nós temos muitos medos, né? Medos variados. Existem pessoas que têm medo de coisas pequenas, coisas que são naturais, que para elas não são tão pequenas assim. É um medo real que elas têm. Outras pessoas têm medo do sobrenatural, né? Então medo de demônios, um medo de o que vai acontecer no futuro, né? Um medo da eternidade. Então nós vivemos, né, em um mundo onde nós temos constantes medos e a palavra de Deus fala para nós que nós não devemos temer e nós temos razões para não temer e a palavra de Deus vai mostrar isso para nós. O que você tem medo? Você tem medo do quê? Qual que é o seu grande medo da sua vida? Será que o seu medo é um medo de barata? Um medo de bicho? Um medo de aranha, cobra? Um medo de animais? O seu medo é de sobrenatural? É um medo do escuro? É um medo de ficar sozinho em casa? Eu não sei qual é o seu medo, mas você não precisa viver com esse medo. A palavra de Deus, ela nos dá orientações para que nós não possamos temer. Olha só, meus irmãos, para isso eu quero lembrar com vocês uma história da palavra de Deus, onde nós veremos o medo sendo enfatizado ali. Lembra que a nação de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho saindo do Egito? Olha, o que eles viram no Egito? A mão de Deus se manifestando 10 vezes ali. A mão de Deus trazendo 10 pragas para tirar eles do Egito. Então eles saíram do Egito, Deus além disso abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho, Faraó com seu povo tentou pegar eles, mas o mar se fechou. Gente, era milagre atrás de milagre, a nação de Israel estava vendo. Eles andando pelo andando pelo deserto, ficou com sede. Onde Deus tirou água? Da rocha. Em outra localidade ficou com sede, a água era amarga. Deus fez a água ficar doce. Ficou com fome, caiu o pão do céu, tiveram carne para comer. Deus estava cuidando deles constantemente. Eles chegaram no Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos, receberam a ordem da construção do tabernáculo, saíram bem organizadinhos do Monte Sinai, porque eles estavam tudo bagunçado quando eles saíram do Egito. Chegou no Monte Sinai, Deus falou, olha, tal tribo e tal tribo vai ficar desse lado, outras tribos a leste, outras tribos a oeste. Deus organizou, e daí eles estavam agora marchando pelo deserto com uma nação organizada por Deus, tendo lei, tendo tabernáculo, tudo bonitinho, tendo a tribo de Levi agora como sacerdotes do Senhor. Saíram como nação organizada. Chegaram ao pé da terra de Canaã, o que aconteceu? Vamos verificar essa terra. Mandaram 12 espias. 12 espias entraram na terra de Canaã, rodaram por ela todinha, ficaram 40 dias analisando a terra. Pegaram alguns frutos de lá, inclusive pegaram um cacho de uvas que 2 homens tiveram que carregar. E eles trouxeram esses frutos, trazendo com isso o relatório da terra. O relatório era: a terra é ótima, a terra é boa, ela produz. De fato, Deus não mentiu. Quando Deus falou que essa terra mana leite e mel, é verdade, a terra é produtiva, é boa para gado, boa para agricultura, boa para o agropecuária, é boa para trabalhar, é boa para construir casas, é boa para se morar. Olha, é uma terra ótima. Mas o que aconteceu? 10 desses espias pegaram esse relatório e colocaram as opiniões negativas e uma opinião que não tinha uma fé em Deus. Qual que era essa opinião deles? Nós não podemos entrar. Deus não pode nos ajudar agora. Aquele Deus que se manifestou no Egito, venceu o Egito e Faraó, nos deu comida no deserto, nos organizou no Monte Sinai, esse Deus agora é incapaz. Porque quando nós olhamos para aqueles homens, aqueles gigantes, sabe o que nós éramos? Éramos como gafanhotos diante deles. E eles eram gigantes, mas nós, pequenininhos,
Meus irmãos, sabe a quem o povo deu ouvido? O povo deu ouvido a esses 10 espias. Não deram ouvidos a Josué e Caleb, que eram os outros 2 espias, que estavam lá animando o povo. Josué e Caleb rasgaram seus vestidos, as suas roupas e falaram: não, gente, vamos adentrar a terra de Canaã. Nós vamos comer como se come o pão, esses moradores daí. Nós vamos conquistar a terra. O que eu gostaria que você analisasse? O povo ficou amedrontado, o povo ficou com medo, o povo temeu. Olha, meus irmãos, o medo, sabe o que ele faz? Ele dá um zoom no objeto de medo. Olha o que aconteceu com eles, eles deram um zoom no gigante, falou que os gigantes eram tão gigantes que eles eram como gafanhotos, eles se enxergavam pequenininhos diante do objeto de medo deles. Mas quando a pessoa não tem medo, ela não dá um zoom no objeto do medo. Lembra de Josué e Caleb? Nós não somos gafanhotos, nós não seremos pisados por eles. Nós comeremos eles como se come um pão, nós venceremos eles como você vence a sua fome diante de um pão. Olha só, meus irmãos, o medo, ele é capaz de dar um zoom no objeto de medo. Por exemplo, se você tem medo de barata, o que acontece uma pessoa que tem medo de barata? Tem pavor. A barata parece um monstro. Quando ela fala: olha, tem uma barata lá no meu quarto, alguém me ajuda. Ela pinta aquela barata como se fosse um exterminador do futuro. Mas chega lá, é apenas uma barata. Às vezes nem voa, mas só o fato de algumas delas voar já é o terror para a pessoa. Porque ela tem um medo tão grande que a barata parece ser um cachorro que está lá pendurado na parede. Mas perceba, o medo está levando ela a dar um zoom no objeto. Está ali extravagando aquele objeto. E o medo, ele faz isso, né? Ele nos diminui e aumenta o objeto do nosso medo. Meus irmãos, o medo faz as pessoas chorarem. Porque aqueles homens, quando ouviram os 10 espias, o texto de Números, capítulo 14, versículo 1, diz que todos eles choraram. Depois do medo fazer chorar, sabe o que acontece? Eles pensaram em retroceder, eles murmuraram, o medo faz isso, a pessoa fica reclamando, murmurando: era melhor nós ter morrido no deserto, era melhor nós termos ficado na terra do Egito. A pessoa que sente medo, muitas vezes é uma grande murmuradora, fica reclamando de tudo, porque o medo leva a ela a ser uma pessoa reclamona. Ela olha para a realidade com tanto medo que ela só vive reclamando. O medo faz levar a isso. Então perceba o que a palavra de Deus ela nos fala, perceba o que a palavra de Deus ela nos orienta. O que o medo também faz? Faz você retroceder. Aquele povo, quando eles ouviram aquele relatório negativo, eles pensaram: vou voltar para o Egito, vamos voltar para lá, vamos levantar o capitão. Então o medo ele faz você retroceder, o medo ele faz você desistir de Deus, o medo faz você não viver aquilo que Deus ele tem para a sua vida, o medo faz você dar um passo para trás, o medo ele faz você desistir das bênçãos de Deus para você. O medo vai fazer com que você desista de Deus, da Bíblia, da igreja. O medo ele vai fazer isso, ele vai tentar tirar você daquilo que Deus quer para a sua vida. Você não vai viver no centro da vontade de Deus por causa dos medos que você está tendo. O medo ele vai tirar você disso e vai tentar levar você para o Egito. Mas, meus irmãos, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo, porque 366 vezes a palavra de Deus diz: não temas. É tão repetido, não é porque está sendo redundante, está sendo enfatizado, porque nós somos medrosos e a gente precisa confiar em Deus em todas as situações. Paulo, ele descobriu isso, que ele não precisava temer. Ele passou por uma grande tribulação na sua vida. Ele tinha um espírito demoníaco, estava trazendo algum tipo de tormento para a vida dele, um enviado de Satanás, atormentando a vida dele, e ele rogou para Deus 3 vezes. Mas sabe o que Deus disse? A minha graça te basta, Paulo. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: então ele me disse, Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê?
Quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, em meio aos medos, em meio à fraqueza, nós temos a certeza da palavra de Deus. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode se agarrar à palavra de Deus. E saiba disso, é nas fraquezas, dentro dos nossos medos, que Deus trabalha na nossa fé. Ele trabalha na nossa personalidade e trabalha no nosso caráter. Por isso que Paulo ele entendeu, a graça de Deus basta, ela é suficiente. Eu não preciso ter riquezas, eu não preciso ser milionário, ser um magnata, ter todas as coisas que o meu coração deseja. A graça de Deus é suficiente. Ainda que eu passe por lutas, tribulações, ainda que eu enfrente gigantes na minha vida, a graça de Deus é suficiente. Meus irmãos, homens e mulheres da Bíblia obteram grandes vitórias e venceram os seus medos, porque entenderam que Deus é suficiente. Lembra do pequeno Davi, como nós colocamos para as histórias da criança? Um jovem enfrentando um grande gigante, Golias. E o que aconteceu? Ele venceu e não teve medo, porque a graça de Deus estava com ele. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, diante do dito que seriam lançados na fornalha de fogo, não temeram, porque a graça de Deus era suficiente. Nós temos grandes heróis, por causa da sua confiança em Deus, venceram os seus medos. E o que nós aprendemos? Que Satanás, ele lança nos nossos corações e coloca diante de nós muitos medos. Nós somos medrosos por natureza e muitas vezes esse medo vai fazer com que nós vivemos travados. Vai tentar nos travar na nossa vida para que nós não venhamos a frutificar para Deus. O medo faz isso, ele trava a pessoa. Às vezes a pessoa está com tanto medo que ela não consegue nem correr, ela fica paralisada, travada, ela não consegue expressar nenhuma reação, nenhum movimento, porque o medo a paralisou. Mas nós vamos perceber que quando nós vivemos no perfeito amor de Deus, e quando nós entendemos esse perfeito amor de Deus, os medos eles vão embora. Você pode ser corajoso e ter esse medo que trava a sua vida, ser lançado fora, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João. 1 João diz assim, no capítulo 4, versículo 18, fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Entendeu o que o versículo está dizendo? Que o amor perfeito de Deus, quando nós estamos descansados, quando nós entendemos o amor que Deus tem pela nossa vida, os nossos medos vão embora. Olha, qual que é o medo que você tem? Eu, antigamente, tinha muito medo do sobrenatural. Eu tinha medo do inferno, eu tinha medo de ir para o inferno. Mas quando eu descobri o amor perfeito de Deus, esse medo sumiu, não existe mais. Ele não tem espaço no meu coração. Esse medo não tem moradia na minha mente. Por quê? Eu entendi o perfeito amor de Deus por mim. Deus que me amou tanto e entregou seu próprio filho para morrer na cruz por mim, como que não me dará o céu? Como não me dará a vida eterna? Como não me dará as outras coisas graciosamente? Ele que não poupou o seu próprio filho, como que ele então vai me rejeitar as outras coisas? Se o seu próprio filho ele entregou? Ou vamos dizer assim, se ele não poupou o bem maior, como que os bens secundários não serão dados para nós? Meus irmãos, eu entendi o amor perfeito de Deus e eu estou vivendo a minha vida aqui cada dia mais entendendo, evidentemente, esse amor perfeito para que os medos sejam lançados fora. Qual que é o medo que você tem na sua vida? Você não precisa ter, entendendo o perfeito amor de Deus para com a sua vida. Olha, eu gostaria de trazer para você um exemplo para você entender como que o amor e o medo, eles não podem viver juntos. Eles são diferentes. Eles são contraditórios, não tem como eles viverem juntos no seu coração, o amor e o medo. Olha só que interessante. Imagina uma situação em que uma mãe, ela tenha muito medo de cachorro. Vamos pensar em uma raça aí, Pitbull, que normalmente é essa raça que a gente vê aí alguns ataques na rua, né? Mas vamos pensar então nessa raça aí, o Pitbull, e essa mãe tem pavor, tem muito medo dessa raça, tem muito medo de Pitbull. Daí, ela vê o seu filho sendo atacado por um cachorro, Pitbull. Sabe o que ela faz? Ela enfrenta o seu medo.
Por causa do amor que ela tem pelo seu filho. Ela não consegue suportar ver o seu filho sendo atacado. E ela vai para cima, expulsa o cachorro e salva o seu filho daquele ataque feroz. Notou que o amor que ela tinha pelo seu filho lançou fora o medo que ela tinha pelo cachorro? Ela enfrentou o seu medo. O amor faz isso. O amor faz nós enfrentarmos o nosso medo. E é isso, meus irmãos. O amor perfeito de Deus vai lançar fora todo o nosso medo. Então, não sei qual é o medo que você tem. O medo apavorante que está travando a sua vida. Deus, ele pode tirar esse medo. O perfeito amor de Deus tira esses medos da nossa vida. Olha só que interessante também. Lembre da história de Pedro? Pedro estava lá no barco junto com os discípulos e uma tempestade enorme começou a acontecer. Ondas gigantes começaram a subir, aquele vento forte. Eles perceberam, vamos afundar aqui. Todos eles. Jesus não estava no momento com eles no barco. Mas na calada da noite, quando eles estavam já sem fé, desistindo, é então que Jesus aparece. E Jesus aparece andando por sobre as águas. Pedro, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até ti. Daí Jesus falou, pode vir. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Olha, um homem corajoso, nós podemos pensar. Só que olha só que interessante, a partir do momento que Pedro parou de olhar para Jesus Cristo e começou a observar o vento forte, começou a observar aquelas ondas agitadas, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Meus irmãos, quando nós paramos de olhar para Jesus Cristo e olhamos para os problemas, nós afundamos nos nossos medos. Mas Jesus Cristo está perto de nós. Ele diz, não tema, sou eu, vocês não precisam ter medo. E quando Pedro clamou a Cristo, Cristo estava pronto ali, puxando Pedro novamente para a superfície. Qual que era o grande problema de Pedro? Aquelas ondas agitadas. Mas o que Deus, Jesus, tinha debaixo dos seus pés? Esse grande problema de Pedro. O grande problema da sua vida, Jesus tem debaixo dos seus pés. O grande medo da sua vida, Jesus tem debaixo dos seus pés. O grande medo de Pedro era aquele mar agitado, mas Cristo tinha esse problema debaixo dos seus pés. Nós podemos recorrer a Jesus Cristo para ter confiança em Jesus Cristo. Olha só que interessante que diz para nós em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Olha, quando eu entendo que Deus está comigo, quando eu entendo que Deus é meu auxílio, para que eu vou ter medo? É o que o versículo está falando, o que eu vou temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Entenda quem você é em Cristo. Entenda que Deus, ele te ama de tal maneira. Ele quer o seu bem. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não sei qual é o medo que está travando a sua vida, mas você pode vencer esse medo. Pelo amor de Deus, você pode vencer esse medo. Pelo amor de Cristo expressado por você, você pode vencer esse medo. Para terminar, olha só o que diz Romanos capítulo 8, fala para nós sobre dois tipos de medos que nós podemos ter. Um medo que é natural e um medo do sobrenatural. Olha só o versículo 35, fala sobre problemas de medos naturais. O que seriam esses medos naturais? Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Olha aqui o versículo está falando, ele está usando exemplos que nós podemos passar no dia a dia. Olha, será que você tem medo da tribulação? Você tem medo das angústias? Será que você tem medo de perseguições? Você tem medo do amanhã? Do que eu vou comer? O que eu vou me vestir? Ah, será que a minha provisão vai vir amanhã? Você tem medo dessas coisas naturais? Você tem medo dos perigos, talvez, que você possa enfrentar? Você tem medo de sair para a rua, para ir para trabalhar? Você tem medo de encontrar dois homens numa moto? Bom, são medos naturais que nós podemos passar. Mas essas coisas, meus irmãos, não podem travar nossas vidas. Nós não podemos ficar travados na nossa vida com medo dessas coisas. Por quê? O amor perfeito de Cristo é por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Tudo bem, você pode pensar,
Ah, mas aqui está falando de coisas naturais. Mas e as sobrenaturais? Será que elas não podem nos separar do amor de Cristo, as coisas sobrenaturais? E é então que Paulo diz no versículo 38 e versículo 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, não existe demônio que possa te separar do amor de Deus. Não existe medos sobrenaturais. Não existe nada no universo que pode te separar do amor de Deus. Nem Satanás, nem os seus pecados podem te separar do amor de Deus. Meu irmão, em Cristo, você pode ter total segurança, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Você pode vencer os seus medos, você pode vencer os seus temores, entendendo o grande amor que Deus ele tem por você. E que esse grande amor está também com a presença de Deus. Deus está presente em sua vida. Olha só, o Espírito Santo habita dentro de você, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A boa mão de Deus está com você te guiando. Jesus Cristo está presente com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a presença de Deus. Você pode descansar e dizer como Hebreus diz, que aqui temerei, que me pode fazer o homem? Porque Deus está comigo. Que você possa descansar no Senhor, que os seus medos possam ir embora, conforme você vai entendendo o grande e perfeito amor de Deus para com a sua vida. Então lembre disso, não temas. Mais de 300 vezes aparece na Bíblia e a palavra de Deus para você agora. Não temas.